Se você aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir diretamente com seu fortalecimento, considere fazer uma doação direta via Pix, de qualquer valor, escaneando o QR Code no canto superior esquerdo da tela ou usando nossa chave Pix, pixmgf@yahoo.com. O meu mais sincero muito obrigado a todos os que contribuírem. Pois bem, já faz algum tempo que não faço este quadro aqui, e confesso que estou um pouco enferrujado no momento, mas vamos lá, sem mais delongas nem enrolação. Rhaegar Targaryen talvez seja um dos personagens com os quais mais consigo me identificar em toda a obra, não tanto por suas escolhas em uma fase mais aguda da vida, mas sim por sua personalidade e modo de ser. Apesar de ser um personagem algo controverso que desperta paixões e ódios em igual medida, eu confesso que tenho por ele certa admiração relutante e espero conseguir me fazer entender sobre os porquês de tal visão ao longo deste vídeo. Rhaegar nasceu em um ambiente de tragédia, marcado pela desgraça no Palácio de Solar-Estival, quando a construção foi inundada pelas chamas e quase todas as almas em seu interior pereceram, incluídos aí o rei de então, Aegon V e Sor Duncan o Alto, senhor comandante de sua guarda real. Rhaegar e seus pais estiveram, no entanto, entre os afortunados a sobreviverem e conseguiram escapar. Durante seus anos de juventude, Rhaegar se tornou particularmente conhecido por ler de maneira obsessiva, e esse é precisamente o primeiro ponto em que consigo me relacionar com o personagem. Eu também cresci exercitando o hábito da leitura, o que talvez não surpreenda em nada os espectadores do canal, já que criar um canal baseado em uma obra literária meio que entrega o ouro, por assim dizer. Rhaegar era motivo de chacota por conta desse comportamento, sendo até mesmo alvo de troça dos bobos da corte do avô, Jaehaerys II, e depois do pai, Aerys II, e eu não posso deixar de me solidarizar com alguma coisa nesse sentido. No entanto, ao encontrar alguma coisa indefinida em suas leituras, Rhaegar decidiu de uma hora para outra que deveria, aparentemente, ser um guerreiro, por um senso forte de dever, e não particularmente por uma inclinação pessoal, já que a canção das armas jamais o atraíra como alguns de seus contemporâneos, como o jovem Senhor da Tempestade após a morte do senhor seu pai, Robert Baratheon. Rhaegar foi sagrado como cavaleiro aos 17 anos de idade, e para todos os efeitos, veio a se tornar um hábil e diligente guerreiro, muito bom naquilo que fazia, e aí reside mais um dos meus pontos de admiração pelo personagem. Eu não posso deixar de admirar alguém que cumpre de forma diligente e bem-sucedida uma autoimposição, mesmo que a pessoa não se sinta inclinada àquela atividade em particular, e Rhaegar com toda certeza foi um caso flagrante disso. Rhaegar também era descrito como um homem leal aos seus amigos e companheiros, em especial a Jon Connington, que se tornaria o senhor de sua casa de Poleiro do Grifo. Esse é mais um ponto admirável em sua característica pessoal, a devoção aos amigos e aos apadrinhados, como aos seus 2 escudeiros, aos quais ele sagraria, naturalmente. O que ocorre, em minha visão, é que um indivíduo poderoso como Rhaegar, o herdeiro ao Trono de Ferro, não teria necessariamente nenhum motivo em especial para ser leal ou sequer correto com aqueles que o cercavam. Mas no caso de seus companheiros mais próximos, especialmente no de Connington, ele se mostrava tão amigo como alguém de sua índole poderia ser, o que eu não posso deixar de apreciar. No entanto, é bom mencionar que o melhor amigo de Rhaegar e aquele que melhor o compreendia nem sequer era um de seus escudeiros ou o Lorde de Poleiro do Grifo, mas sim Sir Arthur Dayne, o Espada da Manhã, e eu particularmente só consigo pensar em que dupla os dois teriam formado em seu tempo. Nesse sentido, aliás, vale apontar que Rhaegar era um indivíduo melancólico por natureza, tendo nascido em um ambiente de pesar, e por isso mesmo, era de se esperar que ele fosse alguém ríspido, amargurado e mesquinho, o que não acontecia, e por conta disso, creio que ele mereça algum crédito. Rhaegar tinha por hábito visitar sozinho as ruínas de Solar-Estival, empunhando apenas sua harpa de cordas de prata, e ali ficava entoando canções aos mortos, por assim dizer, imerso em memórias dolorosas e nostálgicas. E esse é um traço que, embora seja ludibriado por alguns, eu também não consigo deixar de admirar de certo modo, esse caráter autêntico e nostálgico. Outro aspecto que salta aos olhos ao se falar sobre Rhaegar é o de que, mesmo sendo reservado e afeito à leitura, ele era aclamado pelo povo comum quase como um deus, tendo sido saudado com o dobro do entusiasmo dispensado ao próprio Lord Tywin Lannister, o Senhor do Ocidente, durante o torneio fora das muralhas de Lannisporto, realizado para celebrar o nascimento do irmão mais novo de Rhaegar, Príncipe Viserys.
Rhaegar, além de ser bem quisto pelo populacho, o que penso ser mais um motivo para admiração, era também um justador de talento, tendo chegado à final do torneio, sendo superado apenas pelo próprio Espada da Manhã. Contudo, é a partir daqui que os motivos para admirar o galante príncipe real começam a chegar ao fim, pois é quando entramos na seara de seus relacionamentos afetivos é que penso encontrarmos as primeiras atitudes repreensíveis sobre o personagem. Rhaegar não possuía uma irmã com a qual se casar, conforme mandava a tradição de sua casa, e por isso acabou sendo prometido à princesa Elia Martell, de Dorne, e não se pode dizer que ele tenha sido o melhor dos maridos para ela, sejamos francos. É claro que ele nunca chegou a ser um tirano ou coisa parecida, mas parecia dispensar à princesa uma atenção educada e nada mais, não chegando a cuidar de suas necessidades como conviria a um marido. Eles tiveram juntos 2 filhos, Rhaenys e o pequeno Aegon, mas ainda assim, seu casamento parecia ter sido algo frígido, meramente uma união pelo dever e sem nenhum entusiasmo, o que também não deve ter sido nada ajudado pelo fato de que Elia, devido à sua saúde delicada, não poderia ter mais filhos após o nascimento de Aegon, e Rhaegar naturalmente deveria ansiar por mais herdeiros. A situação do relacionamento de Rhaegar com seu real pai também não era das melhores, pois com o aumento e a acentuação da paranoia de Aerys, desde que fora libertado do desafio de Val do Caso, sua graça tinha cada dia mais e mais certeza de que seu primogênito vinha tramando sua derrocada para assumir o poder por conta própria, o que azedava sua relação, e nesse ponto, com a mente de Aerys se deteriorando a olhos vistos, não creio que Rhaegar pudesse ser culpado por essa escalada em sua paranoia, pois não havia muito que se pudesse fazer a esse respeito. A partida de Lord Tywin da corte, com sua renúncia ao cargo de mão, tornou Rhaegar o principal alvo de desconfiança e da paranoia do rei Aerys, e a relação entre ambos, que já não era boa, tornou-se ainda pior. De fato, as coisas se tornaram tão ruins que o grande mestre Pycelle chegou a relatar à cidadela que o clima na corte da época se assemelhava àquele do prenúncio da Dança dos Dragões, e que sangue correria pelas ruas da capital a menos que um compromisso entre as duas facções, a do rei e a do príncipe, pudesse ser firmado. No ano 280 após a conquista, Lord Walter Went, de Harrenhal, anunciou que um grande torneio seria realizado em sua fortaleza no ano seguinte, aparentemente para demonstrar a todos sua pompa e riqueza, mas na realidade, muitos acreditavam que o torneio havia sido secretamente organizado e financiado pelo próprio Rhaegar, que pretendia usar o evento como um pretexto para se encontrar em pessoa com muitos dos grandes lordes do reino, para planejar a instauração de um grande concílio e a remoção de seu pai do trono. Eu não sei dizer se essa versão dos fatos realmente ocorreu, mas se assim foi, para mim, isso só serviria para demonstrar o tino e o pensamento estratégico de Rhaegar, e sua capacidade para dissimular e para se precaver diante de uma situação difícil, o que eu não posso deixar de admirar também. No entanto, se assim o foi, o próprio Rhaegar pode ter posto tudo a perder com aquela que é, em minha visão, a atitude mais temerária de toda a sua vida. Passar por cima de sua própria esposa, diante de toda a corte ali reunida, e coroar como sua rainha do amor e da beleza a prometida de outro homem, Lyanna Stark, cuja mão já estava cedida a Robert Baratheon. Esse ato é para mim quase incompreensível, pois é de uma temeridade pouco característica quando falamos a respeito de Rhaegar, que sempre foi muito ponderado e calculista. Se esse ato foi algo deliberadamente provocativo, não consigo imaginar qual poderia ter sido a motivação para tal, e se foi algo motivado por um sentimento profundo e latente de Rhaegar por Lyanna, como parece ter sido o caso, eu só posso lamentar a falta de cuidado do príncipe na condução desse ato tão delicado. Seja como for, Rhaegar parece ter levado a coisa toda ainda mais adiante no ano seguinte, 282, quando teria, segundo o que se acredita, raptado Lyanna e levado para um local não conhecido no sul. E essa atitude me parece bem pouco característica do Príncipe de Pedra do Dragão, que sempre me pareceu respeitador das regras e dos costumes, mas mais uma vez, pode ter sido motivado por um sentimento forte e avassalador, bem pouco característico dele. Não se pode saber ao certo onde foi que Rhaegar passou o início do período da rebelião de Robert, mas presume-se que ele foi passado na chamada Torre da Alegria, junto de Lyanna, antes que ele retornasse à capital para retomar o comando das forças lealistas e marchar para a derradeira batalha no Tridente, onde se encontraria com Robert e seu martelo, e onde o sangue de sua vida seria vertido sobre as águas plácidas do Val Rubi, assim nomeado por conta das pedras preciosas que se desprenderam de sua placa de peito ao canto do golpe que ceifou sua vida.
Como minhas considerações finais, penso que Rhaegar foi um homem com mais acertos do que erros, embora a forma como ele tenha tratado a Elia tenha sido bastante lamentável e seja algo difícil de se defender. Mesmo assim, no cômputo geral, o Príncipe de Pedra do Dragão foi um indivíduo galante e valoroso, tudo considerado, e sua memória ecoa nas mentes e nos corações de Westerosi até os dias atuais, e com a razão.